O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos reunidos em nossa Igreja Catedral, em Franca, unidos a muitos outros irmãos e irmãs que todos os domingos, neste horário, participam da Santa Missa conosco por meio da transmissão da Rádio Três Colinas e também através da internet. Estamos vivendo o segundo domingo do tempo da Páscoa. O Papa Beato João Paulo II intitulou esse domingo como Domingo da Divina Misericórdia. E ele tinha uma devoção muito especial por Jesus misericordioso, que é aquela imagem de Jesus, seja imagem ou estampa, que muitos conhecem, às vezes tem até em casa, que tem Jesus em pé, e do coração dele brotam alguns raios coloridos, bem longos, ao longo do seu corpo. Aquela imagem de Jesus misericordioso. E a misericórdia que o Beato João Paulo II ressaltava para intitular esse domingo
vem descrita no Evangelho que acabamos de escutar. Jesus volta 8 dias depois, no horário em que os seus apóstolos estão reunidos, para matar a sede de um deles, que na primeira vez não estava com eles, Tomé. E ele vem e diz: Tomé, sou eu, põe as tuas mãos aqui. E bem-aventurados são aqueles que vão acreditar, sem precisar de nenhuma prova. Às vezes nós temos um conceito meio pejorativo sobre Tomé. É um homem que não tem fé. Não é isso. O significado daquela dúvida que brota dentro dele também existe dentro de todos nós. Quando nos ausentamos da nossa comunidade, fica mais difícil acreditar em tudo que Deus nos dá e principalmente naquelas coisas que nós não entendemos naquele momento, que acontecem dentro da nossa vida, quando nós estamos longe da Eucaristia, quando nós queremos ter a fé somente vivida por nós mesmos, dentro do nosso pensamento, do nosso jeito, perdemos o elo da comunidade. E quando não somos ungidos e nem acreditamos na graça e na força do Espírito Santo. Na primeira vez que Jesus aparece, Tomé está longe da comunidade e por isso não recebe o sopro do Espírito Santo, como Jesus tinha enviado naquele momento aos seus apóstolos reunidos. Mas Jesus não queria que Tomé ficasse na dúvida e por isso, usando de grande misericórdia, ele vem ao seu encontro para lhe fazer novamente repleto desse espírito de vida e santidade. E esses apóstolos foram adquirindo poderes, os mesmos poderes que Jesus tinha. Escutamos isso na primeira leitura. E aquilo que os apóstolos faziam conquistava as pessoas para seguir Deus no novo ensinamento, plantados no mandamento do amor que Jesus tinha oferecido a todos. E se aquilo era motivo de alegria para os apóstolos e para aqueles que acreditavam, era uma grande tristeza para as autoridades daquele tempo. Por isso que os apóstolos, um a um, passam por diversos sofrimentos. Os apóstolos enfrentam prisões, são perseguidos, maltratados e vão morrendo mártires um por um, porque eles seguiam e continuavam com firmeza anunciando a fé que possuíam na ressurreição do Cristo. Outra lição para nós, meus irmãos, nós temos também que permanecer com a nossa fé e dar testemunho dessa fé. Onde é fácil testemunhar e onde é difícil testemunhar. Às vezes a dificuldade de dar testemunho da nossa fé acontece não muito longe de nós, mas pertíssimo da nossa pessoa, que é a nossa família. Nos momentos difíceis, quando as pessoas se desesperam, quando as pessoas não acreditam verdadeiramente naquilo que Deus está fazendo do melhor para nós, ali somos chamados a dar testemunho da nossa fé, falando, agindo e demonstrando concretamente a nossa confiança em Deus. Muitas vezes na nossa família está tudo bem, mas precisamos dar o testemunho onde a gente trabalha. Ali existem pessoas que
não são nossos parentes, que nós adquirimos como amigos e muitas vezes se tornam irmãos. Mas é difícil ser cristão onde a gente trabalha. Mas ali nós precisamos dar o testemunho de cristãos. Em primeiro lugar, pela honestidade. Principalmente se onde você trabalha, o seu setor mexe com dinheiro. O dinheiro tem um atrativo muito grande. Um atrativo que nos faz às vezes pensar de uma forma diferente daquilo que é o essencial para a pessoa humana que crê em Deus. O dinheiro pode nos tornar facilmente desonestos. Ou quem sabe, às vezes nem nos tornamos desonestos, mas achamos que sempre está faltando alguma coisa e queremos mais, nos torna gananciosos. E a palavra vem nos ensinar hoje que essa fidelidade a Deus, que nos deu seu Filho ressuscitado, nos ensina a dar testemunho, acreditando como Abraão acreditou. Deus, meu filho, vai providenciar o que nos falta agora. Não é fácil acreditar nisso, mas é o convite que hoje também o Cristo vivo, ressuscitado, faz a todos nós acreditar que hoje Deus providenciará aquilo que está faltando para nós. Isso é um ato de fé. É você depositar a sua confiança e mais ainda a sua esperança nas mãos de Deus. Quantas bênçãos, queridos irmãos e irmãs, nós já recebemos até hoje. Quantas vezes nós chegamos em determinadas situações da nossa vida à seguinte conclusão: agora não tem mais jeito, isso não terá solução. Nós conhecemos, quem sabe, pessoas dentro da nossa família ou entre os nossos amigos que foram diagnosticadas com uma doença muito grave e o organismo reagiu. Eu sempre digo, a medicina está muito adiantada, avançada, precisa continuar avançando. Os nossos médicos preparados, então eles vão driblando e muitas vezes curando totalmente doenças até muito graves, tudo pela providência divina. E você percebia que a pessoa tinha tudo para morrer rápido, superou. Vai morrer muitos e muitos anos depois de uma doença que nem era aquela para a qual assustou todo mundo, ou melhor, com a qual assustou todo mundo. E assim nós vamos percebendo a providência divina que se encontra conosco, os sinais da presença do Senhor que nos auxilia na caminhada de cada dia. Deus é esse Pai de misericórdia, que faz a gente testemunhar como João, escutamos na segunda leitura, em qualquer circunstância, até no sofrimento. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente diz assim: eu dou testemunho porque eu sinto Deus maravilhoso cuidando de mim. Será que Deus continua bonito na minha vida? Eu acredito nisso. Quando surge algum problema muito sério para eu enfrentar, porque muitas pessoas se desesperam diante das dificuldades e dos problemas que enfrentam. Deus, meus irmãos, cuida com imenso carinho de todos nós, seus filhos e filhas, porque somos muito amados por Ele.
E olha que na providência divina, Deus vem então nos ensinar que Ele vai ao nosso encontro quantas vezes for necessário. Por isso que Ele veio mais uma vez para se encontrar então com Tomé. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse momento, em pouquíssimas coisas que eu vou dizer agora. Primeiro, Jesus entrou no lugar onde eles estavam e as portas estavam fechadas. Ele, com o seu corpo ressuscitado, ultrapassa, sem bater na porta e sem pedir que alguém abrisse aquela porta. Ele aparece no meio deles. Isso nós podemos perceber para nós, meus irmãos. Deus não tem porta que impede a sua presença na nossa vida. Deus não tem pedra que seja tão pesada assim que Ele desanime de nos ajudar. Deus vem onde nós estamos. Deus vai no nosso problema. E Deus cura a nossa alma. Eu dizia há pouquinho da medicina. Os médicos conseguem com os remédios curar o nosso físico. Deus ultrapassa a porta que existe na nossa alma e cura a nossa alma. Cura os nossos problemas. Se quisermos, se estivermos abertos ao Espírito Santo, Ele cura os nossos medos. Ele cura as nossas doenças espirituais. Ele cura a nossa depressão. Ele tem poder para curar a nossa tristeza, para curar a nossa angústia, para curar as decepções que a gente tem. Ele tem poder. Isso é muito importante acreditar. Segundo, Ele sempre deseja a paz. A paz é a saudação do ressuscitado. Então Jesus não vem ao nosso encontro para desejar a guerra, e muito menos fazer guerra conosco. Ele vem desejar a paz. E quantas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos em conflito? Às vezes temos conflito conosco. Quantas pessoas não se aceitam? Eu sou baixo, eu queria ser alto. Eu não sei se aquele alto gosta de ser daquela altura. Talvez ele gostasse de ser um pouco mais baixo. Eu sou gordo, queria ser magro. Fiquei magro, todo mundo fica perguntando: você está doente? Ai meu Deus, como que eu preferia estar gordo. Chove, detesto a chuva. Está muito quente, meu Deus do céu, manda um pouco de chuva para melhorar o clima. E assim, eu podia ficar meia hora aqui falando de coisas que todos nós pensamos. Nós às vezes não estamos satisfeitos com nada. Mas Deus vem ao nosso encontro e deseja a paz. A paz é a sua presença. Alto ou baixo, gordo ou magro, chovendo ou fazendo sol. Ele vem dizer: é a paz que eu quero te oferecer. É a minha graça, a minha vida, a vida do meu filho ressuscitado, que precisa estar constantemente dentro da sua vida, para conduzir os seus passos. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Esse Espírito de vida e santidade, que nos encoraja e nos anima. E ele se deixa tocar por Tomé. Meus irmãos, às vezes a gente não entende as coisas
que Deus está fazendo conosco. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca pedem nenhuma prova para Deus. Ninguém precisa pedir nenhuma prova para Deus. Porque Deus não faz as coisas para nós porque nós colocamos a sua pessoa, a sua graça contra a parede. Ele faz porque Ele ama. Ele faz porque Ele está sempre conosco. É esse Jesus misericordioso que cada um precisa dizer: Ele está comigo. Essa misericórdia existe para mim. Essa graça me santifica. Meus irmãos e minhas irmãs, eu encerro dizendo assim para todos que estão aqui na catedral e para todos que me escutam pela Rádio Três Colinas e pela internet. Nós temos Jesus misericordioso cuidando todos os dias da nossa vida. Nada pode nos desesperar, mas tudo deve nos ajudar a confiar e colocar a nossa vida, as alegrias e tristezas que temos, a coragem e o medo, a certeza e a dúvida. Tudo isso nós devemos colocar todos os dias na direção de Jesus, para que Ele, com os seus raios de misericórdia, venha até nós e diga, como falou hoje: não tenha medo. Foi isso que o apóstolo nos ensinou. Não tenha medo, porque Ele está conosco sempre. E nós vamos continuar a nossa celebração, rezando todos juntos, no número 13 do nosso folheto, a profissão de fé niceno-constantinopolitano, fruto de um dos concílios da Igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou-se pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.